Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos iniciando as nossas leituras nos chamados profetas menores, né? Eu já expliquei essa questão, né, de profetas maiores e menores. Não foi por grau de importância, e sim pelo conteúdo de escritos, né, que os dos profetas menores costumam ser menores, e sim por isso. E não é só uma divisão didática, e não que esses profetas que nós vamos mencionar aqui tiveram menos importância do que os maiores, tá? E nós vamos iniciar por Oséias. Então hoje nós vamos ler os 7 primeiros capítulos do livro do profeta Oséias. Vamos iniciar então a nossa jornada? Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Repare então que pela introdução de Oséias e Isaías, Oséias era contemporâneo de Isaías, porém Isaías profetizando para o sul, Judá, e Oséias profetizando para o norte, tá? Lembrando que o reino era dividido. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concedeu e lhe deu um filho, e disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou a conceder e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, o Lo-Ruama, né? Porque eu não mais me tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Também da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu e deu à luz a um filho, e disse o Senhor: põe o nome de não meu povo, ou Lo-Ami, né? Porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois meus filhos, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e se constituirão sobre si uma só cabeça, subirão na terra, porque grande será o dia de Jezreel. Né? E aí o capítulo 2 inicia com o fechamento do capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 2 diz: chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Né? Ou seja, uma palavra de juízo, né? Esses 3 filhos de Oséias representou uma palavra de juízo, tá? Então Oséias profetizou tanto com suas palavras como com sua própria vida, né? Assim como Oséias tomou uma mulher, né, Gomer, de prostituições, assim também Deus havia tirado Israel do meio da prostituição, principalmente na terra do Egito, uma prostituição espiritual, tá? É só uma analogia, tá? E assim como Deus deu uma terra para Israel, né? Assim também Oséias fez. E aí os nomes dos filhos representam, né, juízos, né? Israel será castigado, Israel será desfavorecido, não é meu povo, mas no final aqui tem uma palavra de restauração. E o capítulo 2 prossegue falando sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições e da presença dos seus adultérios entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha no dia em que como no dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e faça-a como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concedeu ouve-se torpentemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas, porquanto eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que não se ache mais as suas veredas, e ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os alcançará, buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e te multipliquei a prata e o ouro, e eles usaram a Baal.
porquanto tornar-me-ei e reterei ao seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas e os olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar o teu gozo e as tuas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, porém, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-lo-ei pelos dias dos balaíns, com os quais queimou incenso e adornou as suas arrecadas com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas a mim se esqueceu, diz o Senhor. Porquanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, no vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará mais de meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei com ela aliança, como as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei dela o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo, e ao trigo ao óleo, e a estes a Jezreel. Semearei Israel para mim, e na terra me compadecerei da desfavorecida. E não ao meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, irmãos, veja que o livro de Oséias faz uma referência solene sobre a questão da idolatria. São cerca de 150 referências, denotando aquele que é considerado o pecado nojento, né? O pecado de idolatria, que fere o primeiro grande mandamento de Deus, que é não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, tem uma palavra aí que é a palavra obsequioso, obsequiosa, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube para você saber o significado dessa palavra, que, para ser sincero, nem mesmo eu sei, tá? Por isso que é bom o auxílio de um bom dicionário de língua portuguesa, tá? Mas eu vou colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, tá bem? Capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de passas. Comprai-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. E ele disse, tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então veja que, como falei, né, Oséias pregava não só com suas palavras, mas com sua vida, né? Então, assim como Gomer havia se prostituído, né? E Deus fala para Oséias ir lá e comprar ela e dizer que amava ela. Assim Deus, era a mensagem de Deus para Israel. Então aqui é fato, tá, irmão? Isso aconteceu mesmo. Oséias se casou com uma prostituta, tá? E mostrando ali, né, o relacionamento de Deus para com Israel. Deixa bem claro isso aí, não pode ter dúvida. Caso os irmãos tiverem dúvida, pode falar com a gente, tá? Mas foi isso que aconteceu. Capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento,
porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Exortação solene, né? O que causa destruição é a falta de conhecimento de Deus. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentar-se-á do pecado do meu povo e da maldade dele. Tenho desejo ardente. Por isso, como é o meu povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago às suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha só para você ver, irmãos. Tremendo, né? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles prostituem-se, abandonam o seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalhos, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as suas meretrizes, com as suas prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre à sua perdição. O povo que não tem entendimento corre para a sua perdição, irmãos. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-se, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhas a Gilgal e não subas a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Bet-Aven quer dizer casa de idolatria. Chegavam na casa da idolatria dizendo que o Senhor é Deus, né? Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo? Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu e as suas casas se envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Meu Deus, quanta idolatria, né, irmão? Capítulo 5. Ouve, ó sacerdote, escutai, casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este é o juízo contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e a Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhe permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim caíram por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão para os seus rebanhos, e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa de lua nova os consumirá com todas as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá tocai o rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido e não se cumprirá. E conhecido o que verdadeiramente se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água, e Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do agrado andar após a vaidade. Porquanto para Efraim serei como uma traça, e para a casa de Judá como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e dirigiu-se ao rei principal que acudistes, mas não poderá curá-los, nem sará a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho, e para a casa de Judá eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Então aqui uma palavra de juízo, né? Lembrando que o reino do norte ele foi subjugado pela Assíria, precisamente no ano de 722 a.C., tá? Capítulo 6. Na verdade, o capítulo 6 aqui, a epígrafe, começa com o final do capítulo 5, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheça os culpados e busque a minha face.
Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Irmãos, é muito comum a gente ver isso aí, por exemplo, o início de um capítulo ser a conclusão do anterior, porque originalmente a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Aí eles, analisando os assuntos, eles colocaram estes títulos aí, que são chamados de epígrafes, que são esses títulos que estão em negrito acima do texto bíblico, para poder facilitar, tá? Então o capítulo 6 começa assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, e a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Outro texto emblemático de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que te darei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos saíram como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Forte, né? Mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, como as hordas dos salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Também tu, ó Judá, serás ceifado. E agora o capítulo 7, né? Veja que Oséias profetiza juízo tanto contra o reino do norte, tanto contra o reino do sul, que nós já falamos aqui em várias ocasiões sobre a destruição do reino do sul. Capítulo 7 agora, para a gente encerrar a leitura de hoje. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a borda dos salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face, com malícia alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que solvou a massa até que seja levedada. No dia da festa do vosso rei, os príncipes se tornaram doentes, e com o excitamento do vinho lhe deu a mão dos seus escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão à espreita toda noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e se consome o seu juízo, e todos os reis caem, e ninguém há entre eles que me invoque. Talvez esse é o maior pecado, não invocar o nome do Senhor, né? Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado, ou seja, misturava com os costumes pagãos, né? Estrangeiros lhe comem a força e não se sabe, também as cãs se espalham sobre eles e não o sabe. A soberba de Israel abertamente os acusa, todavia não se voltam para o Senhor, o seu Deus, e nem o buscam em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, como aves dos céus os farei descer, castigá-lo-ei segundo os que tens ouvido na congregação, e ai deles, porque se fugiram de mim, destruição está sobre eles, porque eles fugiram de mim, e destruição se será contra eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os redimiria, mas eles falaram mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão ouvidos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim eles se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim, e eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como arco enganoso. Cai a espada dos seus príncipes por causa da sua insolência e da sua língua, e este será o seu escárnio na terra do Egito. Então, o grande juízo aqui é porque eles não buscavam o auxílio no Senhor, e sim em outros povos e nações estrangeiras. Meus irmãos, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o conteúdo, o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não estejam inscritos, tá? Que os irmãos também possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas compartilhem aí com seus grupos, com seus contatos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra do nosso Deus.